Você tem lá no canal da igreja a playlist, estou com ela aberta aqui, e nós temos 23 sermões já no livro do Apocalipse. Hoje vai ser o 24º sermão. Então, claro que para você entender melhor o que será dito hoje, faz-se necessário que você leia o livro do Apocalipse e, por que não, assista as mensagens anteriores, tá? Nós vamos falar sobre a consumação da fúria de Deus, ou da ira de Deus, ou da cólera de Deus, dependendo da sua versão. Sei que não é um tema muito atrativo, mas faz-se necessário, porque é saudável a igreja se alimentar de toda a Escritura, de toda a Bíblia, para que possamos crescer de maneira saudável, tá bom? E também porque estamos vivendo o fim dos tempos, e Apocalipse é a mensagem para a igreja do fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo. Vestiam linho branco, sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus, que vive para todo sempre. O templo se encheu da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Eu não vou repetir essa mensagem à noite, tá? Então essa é a única oportunidade de você ouvi-la, ou depois no canal da igreja. A consumação da ira de Deus, a consumação da fúria ou da cólera de Deus, dependendo da sua versão. É necessário fazer um breve resumo de tudo que nós já falamos aqui. Se você pegar a sua Bíblia e você folhear para antes do capítulo 15, no livro do Apocalipse, você vai ter uma noção do que já aconteceu. No capítulo de número 1, João, ele está preso na ilha de Patmos, e ali ele tem uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele através de uma revelação, através de visões, e então revela para ele o conteúdo que deverá ser destinado às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma das igrejas receberia uma carta. Isso continua no capítulo de número 2, e no capítulo de número 3, então, a mensagem às igrejas continua, até chegarmos ao capítulo de número 4. No capítulo de número 4, João, ele tem também uma visão de uma porta aberta no céu, e a partir dali ele começa a contemplar a sala do trono, começa a contemplar os céus. O capítulo 4 provavelmente é uma referência ao momento do arrebatamento da igreja. Termina-se o período das 7 igrejas, que elas eram igrejas locais, literais daquela época, mas que também apontam para os 7 períodos da igreja até o arrebatamento da igreja. Então, findando esse período, acontecerá o arrebatamento da igreja, e é isso que João, ele provavelmente quer dizer no capítulo 4, versículo 1. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que tinha ouvido antes falou comigo,
como toque de trombeta, suba para cá. Aqui acreditam alguns teólogos que é uma referência ao arrebatamento da igreja. No capítulo 5, ele vê o cordeiro abrindo o livro que ninguém era digno de abrir, então o cordeiro aparece e abre esse livro, que é um rolo, um pergaminho, que está lacrado com 7 selos. A partir do capítulo 6, então, o cordeiro começa a abrir esses selos, e quando ele abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco, no segundo selo, um cavalo vermelho, no terceiro selo, um cavalo preto, no quarto selo, um cavalo amarelo, no quinto, sexto, sétimo selo, assim por diante, até chegarmos ao capítulo 7, onde aparecem os 144 mil selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E esses 144 mil não são aqueles que os testemunhos de Jeová falam, tá? Eles estão bem fora da casinha em relação a isso, são judeus. Os testemunhos de Jeová não são judeus, os 144 mil são judeus e são homens, tá? Então, os testemunhos de Jeová estão totalmente perdidos em relação a isso e muitas outras coisas que eles acreditam. No capítulo 8, o cordeiro, ele abre, então, o 7º selo, e dentro do 7º selo aparecem, então, as 7 trombetas, capítulo 8, capítulo 9, e no capítulo 10, nós lemos sobre o anjo e o livrinho, e tem um sermão específico sobre esse assunto. No capítulo 11 aparecem as 2 testemunhas do Apocalipse, provavelmente Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, tá? Ou Elias e Enoque. No capítulo 12, aprendemos sobre a mulher e o dragão. Esses capítulos aqui de 11, 12, 13, são capítulos parentéticos, é como se fosse um parênteses no meio da narrativa cronológica do Apocalipse. E no capítulo 13 nós vemos aqui a besta que saiu do mar e também a besta que sai da terra, e vemos aqui o 666. No capítulo 14 aparece mais uma vez os 144 mil com o Cordeiro de Deus agora, e a colheita que vai acontecer sobre a terra, que é os justos e os ímpios, aqueles que receberão a Jesus na grande tribulação e os que não receberão. De maneira bem resumida, estou falando para vocês isso, e chegamos por fim no capítulo 15. E em que momento da grande tribulação o capítulo 15 está? É isso que nós vamos aprender aqui na explicação desses versículos. Amém, meus irmãos? O capítulo 15 é uma introdução para o juízo das 7 taças da fúria de Deus. Note que primeiro apareceu na cronologia do relato do Apocalipse 7 selos, depois 7 trombetas, e agora nós temos 7 taças. Na abertura do 7º selo apareceram 7 trombetas. No toque da 7ª trombeta, então aparecem as 7 taças. A última sequência de juízo de Deus sobre a humanidade que estará vivendo aqui na grande tribulação. Essa palavra fúria, ira, cólera, não é muito popular no meio evangélico. Dificilmente você vai ouvir esse termo sendo usado nos púlpitos das igrejas, porque não é atraente. Porém, nós não devemos pregar o que é atraente, nós devemos pregar a palavra de Deus como ela é. E Deus se ira, e Deus está irado contra a humanidade. Nós vamos aprender isso, você sabe disso. Quem crê em Jesus, a ira de Deus é tirada de sobre ele. Quem rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então Deus está irado com a humanidade que tem rejeitado Jesus como o seu Salvador, como o caminho que Deus estabeleceu para um relacionamento com ele. Então sim, Deus se ira. Essas 7 taças são as últimas pragas, então, de Deus sobre a humanidade, que sempre o rejeitou. A humanidade vem rejeitando a Deus desde o jardim do Éden. Por isso, o dilúvio, por isso, tantos outros juízos que aconteceram durante a história da humanidade, porque a humanidade tem rejeitado a Deus. Nós, por muito tempo, rejeitamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje você está aqui, você aceitou Jesus, você ama Jesus, mas por muito tempo você também rejeitou. E a humanidade continua rejeitando a Deus. Nessa fase da tribulação, nesse período da tribulação, tudo já estará muito bem estabelecido. A besta estará reinando, a besta que é o anticristo. A segunda besta estará liderando a religião mundial,
Porque haverá uma religião única no mundo, um governo único no mundo. A primeira besta, que é o anticristo, estará governando o mundo, ou boa parte, a maioria dele. E a segunda besta, que é o líder religioso, estará governando a religião única mundial. E então o anticristo será adorado como Deus e tido como Deus. O mundo estará marcado com o sinal da besta, logo todos aqueles que tiverem recebido a marca da besta estarão perdidos para sempre. Nós estamos vivendo um momento muito interessante da história, porque está se falando muito sobre isso, né? Sobre marca, sobre controle, sobre um mundo totalmente visto e controlado por um sistema, sobre inteligência artificial. Trump, o presidente americano, tem falado muito sobre isso e tem apoiado de todas as formas o investimento na produção, no conhecimento, na invenção, na programação de inteligência artificial. E eu consigo ver, não sei se você percebe, um cenário sendo preparado para um controle mundial. Você consegue perceber isso ou não? O que será a marca da besta nós não sabemos, mas é controle, tá? Quem será o anticristo nós não sabemos, mas ele já está aí. Quem será o falso profeta nós não sabemos, mas com certeza também está tudo preparado para que eles possam aparecer e gradativamente recebendo o reconhecimento mundial, para que eles então possam um dia tomar o poder, e não tomar o poder no sentido de força, mas eles serão recebidos, adorados, abraçados e ovacionados pelo mundo. Acreditamos que antes disso a igreja precisa ser arrebatada, porque é uma promessa de livramento para a igreja do Senhor, em Apocalipse 3:10 e tantas outras passagens, que nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Muito bem, os santos da tribulação terão sido perseguidos e mortos. Quem são os santos da grande tribulação? São aqueles que vão aceitar Jesus no período da grande tribulação. Um pequeno grupo sobreviverá, escondido no deserto, em vários lugares do mundo, um pequeno grupo daqueles que vão se converter durante a grande tribulação, quer gentios, quer judeus. Esse grupo, vários grupos estarão vivos, aguardando o retorno glorioso de Jesus no final da grande tribulação, para vencer o anticristo e estabelecer o reino milenar na terra. Os 7 anos da tribulação estarão quase completos, aqui no capítulo 15, tá? E o falso profeta e o anticristo, eles sabem muito bem do fim deles. O fim deles está próximo, e o propósito deles é levar o maior número possível de pessoas para o lago de fogo e enxofre, juntamente com eles. Todo o esforço do anticristo estará, nesse período da grande tribulação, em destruir Israel, para que Jesus não tenha mais para quem voltar. Também está sendo muito falado agora, desde que Israel voltou a ser uma nação, em 1948, mas muito forte agora, com o retorno do Trump, sobre o acordo de paz e a reconstrução do terceiro templo. Isso vai acontecer daqui a pouco, diante dos nossos olhos. Tá? Nós veremos, esse acordo de paz vai acontecer, e nós vamos ver a reconstrução do terceiro templo, ou não, de repente a igreja é arrebatada antes, mas eu acho que não. Nós vamos ver a reconstrução do terceiro templo, e durante um período nós vamos ver essa paz entre as 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? Mas aí, em um determinado momento, acredito eu, e a maior parte das igrejas e teólogos do Brasil e mundo, que a igreja será arrebatada antes do início dos 7 anos da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Alguém está assustado? Se estiver assustado, é só entregar a vida para Jesus e resolve tudo, tá? Confiar em Jesus e está tudo resolvido. Muito bem. É nesse cenário, então, que eu descrevi para você aqui, que a fúria de Deus será derramada sobre a humanidade, nesse período final da grande tribulação. O cenário estará todo preparado, um governo, uma religião, a maior parte da população mundial marcada. Não sei se vocês viram, aqui no Brasil, as pessoas vendendo a íris. Tem uma identidade ali, né, que é única, mais singular do que a própria digital. As pessoas estavam indo apenas sem saber as consequências daquilo. Vocês viram isso? Sem saber as consequências daquilo. Elas fazem piada.
simplesmente vão lá e não sabem o que vão fazer com aquilo. Você acha que haverá alguma dificuldade para marcar a população mundial? Para que as pessoas recebam a marca da besta? Muitos crentes vão receber, dizendo, está vendo, olha só esses fanáticos religiosos, né? A gente não é assim, nós somos liberais, nós sabemos que isso é tecnologia, nós sabemos que isso vai ser uma bênção para a humanidade, isso vai ser bom para todo mundo, acesso livre à economia, acesso livre à educação, acesso livre à saúde, então isso vai ser bom, é claro, a mensagem vai ser atraente. O anzol é escondido pela isca, e a isca atrai o peixe, e muitos serão fisgados, atraídos então pela boa mensagem. Dito isso, feito a introdução, nós vamos aqui para alguns pontos, para que você possa entender junto comigo o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto, as últimas 7 pragas, versículo de número 1, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Esta, como já disse, é a última série de juízos que João apresenta aqui no livro, embora ele venha a descrever com mais detalhes, mais para frente, no capítulo seguinte, no capítulo 16, nós temos aqui a descrição de cada uma dessas taças, quando elas são derramadas e o que acontece quando elas são derramadas, e também ele vai descrever com mais cuidado a queda da grande Babilônia e também a queda da grande prostituta. Lá no capítulo 17, nós temos a grande prostituta e a queda da Babilônia. Já falei sobre o significado de cada um desses termos. Nas próximas mensagens eu vou estar esmiuçando esse assunto com vocês. Então, essa última série de juízos, as 7 taças, serão derramadas sobre a humanidade. É o que está sendo dito no versículo de número 1. Com essa série de juízos, o anticristo, ele cairá por terra, o poder dele será abalado, e o mundo será sujeitado à agonia final, à ira final de Deus. E antes, isso vai acontecer antes do período áureo da humanidade, que será no reino milenar. Jesus, ele derrama esse juízo sobre a humanidade, e no final da grande tribulação, ele vem para estabelecer o reino milenar na terra. Então, é como se fosse uma purificação. Deus estará, através do juízo, purificando este mundo para que Jesus possa voltar e estabelecer o reino milenar da terra. E o reino milenar será um reino de 1000 anos, literal, em que Jesus reinará e nós reinaremos com ele. Amém, meus irmãos? O mundo não tem ideia. Isso aqui é muito sério, você precisa ser forte para ouvir isso, tá? O mundo não tem ideia do horror que será a grande tribulação. O mundo não tem ideia do horror que aguarda o sistema que tem rejeitado a Jesus. As pessoas que estão nesse sistema anticristo, satânico, que tem rejeitado a Jesus. O mundo não está caminhando para a paz, não agora. Essa paz acontecerá no reino milenar. É claro que a mensagem que está sendo pregada é que a ciência vai trazer a paz. O homem está procurando a eternidade, o homem está procurando viver mais, o homem está procurando viver melhor. E essa é a mensagem que está sendo divulgada, porém a Bíblia diz o contrário. Existe um horror aguardando a humanidade, o juízo de Deus no período da grande tribulação. E nós somos os portadores da mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela é pregada com 2 mensagens. Uma mensagem difícil de pregar, que é: Deus está irado com a humanidade, por conta do pecado do homem. Nós não somos filhos de Deus, não nascemos assim, somos criaturas. E somos pecadores, estamos afastados de Deus, e se morrermos assim, iremos para o inferno. Essa é uma mensagem dura de pregar. Você precisa mostrar primeiro a necessidade da pessoa, o problema da pessoa, para vir então com a solução. Aí vem a segunda mensagem, que é: Deus amou o mundo de tal maneira. Por conta dessa doença da humanidade, do pecado da humanidade, Deus, Ele decidiu fazer alguma coisa por nós. Então Ele amou o mundo de tal maneira. Onde está esse texto?
João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expressão do amor de Deus, a revelação do amor de Deus está em Jesus. Deus em Cristo está dando ao mundo a prova do seu amor, e cabe a nós recebermos esse amor ou rejeitá-lo. Essa é a mensagem do Evangelho. Estamos doentes e Jesus é a cura. Não adianta você apresentar cura para quem não entende que está doente. Você não prega o Evangelho dizendo para as pessoas: Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar uma esposa, Deus vai realizar os seus sonhos, vem para a igreja que você vai ficar rico. Essa não é a mensagem do Evangelho. Essa é uma mensagem mentirosa, blasfema, satânica. Mas é tudo o que a nossa carne deseja, não é verdade? É por isso que as mensagens coaches, é por isso que as mensagens que afagam o ego atraem tantas pessoas. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, que deve ser precedida pela clara mensagem de quem nós somos e o estado que nós estamos, para que possamos aceitar então o remédio que é Jesus. Amém, meus irmãos? Há uma promessa de livramento para a igreja, lá em Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, e o versículo 10, a penúltima igreja, a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, que representa o período áureo da igreja, o período áureo de evangelismo, de crescimento, de boa teologia, que não é o período que vivemos agora, que o período de agora é a igreja de Laodiceia. Mas a promessa para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 10, é livramento. Essa é a igreja de Jesus, a igreja fiel. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu os protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Essa é uma promessa de livramento. Sim ou não, irmãos? Essa é uma promessa de livramento para a igreja de Jesus. Então, Jesus ele prometeu livramento para a sua igreja fiel. E isso não é outra coisa senão o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, e com tantos outros textos bíblicos eu posso persuadi-lo a entender dessa forma, mas não é o assunto aqui agora. Está em outras mensagens no canal da igreja e eu posso fazê-lo outra vez. Segundo ponto, versículo 2, os que venceram a besta, versículo 2, está dito assim no capítulo 15, vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta. Como é que eles venceram a besta? Venceram a estátua, a imagem do anticristo, que pode ser um holograma, que pode ser, enfim, tantas coisas que a tecnologia faz possível hoje. Então, esses fiéis são aqueles que venceram a besta, que venceram a estátua, que venceram o número da besta. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado. Versículo 2, então, esse mar de vidro é muito interessante, ele já fora visto antes por João, lá no capítulo 4. E no versículo 6, se você voltar lá no capítulo 4, versículo 6, você vai ver João falando desse mar de vidro, parece que ele está falando da mesma coisa. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Está dito assim: diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. Esse mesmo mar de vidro, João está mais uma vez citando ele aqui, no versículo 2 do capítulo 15. Aqui João vê algo diferente, ele vê esse mar de vidro misturado com fogo. Esse detalhe não aparece no capítulo 4, versículo 6. O que pode ser uma espécie de mar vermelho celestial. Você se lembra do mar vermelho? O mar vermelho, o mar de junco, ele se abriu para que o povo de Israel pudesse passar, para que o povo de Israel pudessem ser livres do Egito e do faraó. Então, parece que João está fazendo uma referência ao mar. E esses mártires, agora com o número completo, chegam do outro lado em perfeita segurança, ou seja, no céu. Esse mar de tribulação, ele se abre, e esses mártires, aqueles que morreram, que vão morrer na grande tribulação, eles
passarão por esse mar e chegarão até o céu. No capítulo 6, versículo 11, volte lá na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 11, quem são esses mártires? Versículo 11 está dito assim. No versículo 9 diz que o Cordeiro abriu o quinto selo, e quando o quinto selo é aberto, as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra estavam debaixo desse altar. Aí no versículo 11, no versículo 10, eles estão clamando por vingança. E no versículo 11 então está dito: então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completassem o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem? Agora aqui nós voltamos então para o versículo 2 do capítulo 15, e nós vemos esses mártires, aqueles que deveriam também serem mortos durante a grande tribulação, para que o número dos mártires determinado por Deus, eles se juntassem. E agora eles estão chegando, eles estão juntos, e eles estão na presença de Deus. Como esses mártires terão vencido a besta? Diz que eles venceram a besta, diz que eles venceram a imagem da besta, e diz que eles venceram a marca da besta. Como é que eles venceram se eles morreram? Como é que eles venceram se eles foram assassinados pelo anticristo? Como é que pode haver vitória na morte? Pois bem, a resposta é que eles venceram pela fé firme em Jesus. Eles preferiram morrer ao ter que obedecer ao anticristo, adorar sua estátua e receber a sua marca. Isso é vitória. Amém, meus irmãos? Morrer pela sua fé é vitória. Morrer pela sua fé é vencer. Tem um louvor que diz assim: chegaram no céu com a vitória na mão. Você lembra? Os mais antigos aí, né? Os crentes com mais tempo de fé. Lembra desse louvor? Quem se lembra? Vocês são muito novinhos, né? Lembra, pastor Nilo? Chegaram no céu com a vitória na mão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Estou afinadinho até, né, Ed? Oh, glória. Já dá para cantar com vocês ali no grupo de louvor. É vitória, meus irmãos. Amém? Morrer e não negar a fé é vitória. Muitas pessoas acham que a vitória está na cura, que a vitória está em viver muito, que a vitória está em alcançar todos os prazeres dessa vida, mas a vitória está em morrer fiel a Jesus. Essa é a verdadeira vitória. João 16, 33, projeta para mim, por favor. Jesus disse que teríamos aflições neste mundo, mas pela fé é a única maneira de vencer o mundo. João 16 e 33, e depois 1 João 5 e 24. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E 1 João capítulo 5, versículo 4, nós vamos ver como é que nós vencemos, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Amém, meus irmãos? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também venceremos como? Pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança. Quantos mártires nós já lemos a história deles na história da igreja? Quantos mártires foram queimados, decapitados, dilacerados por leões e morreram glorificando a Jesus, cantando para a glória de Jesus? Quantos mártires serviram de luminária para as ruas de Roma por conta da ordem do louco imperador Nero, dizendo que os cristãos deveriam ser mortos? Eles eram encharcados em pinche, amarrados em uma haste e tacado fogo, e eles morriam queimando e iluminando as ruas de Roma, mas muitos deles adorando e glorificando a Jesus. Você está pronto para esse nível de fé? Ou você
um cristão mais nominal, mais coach, mais light, que quando o calo aperta, você nega Jesus e aceita qualquer marca, desde que você seja beneficiado. Amém, meus irmãos? Ser vencedor tem tudo. Ser vencedor não é ter tudo neste mundo. Ser vencedor é morrer para este mundo e viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Herdando assim a vida eterna. Mais uma vez eu repito o que eu falei domingo passado. Jesus, ele vem na contramão da lógica. O que é vencer nessa vida? Faz sentido associar isso com a morte e morrer pela fé? Na cabeça do mundo, de quem não conhece a Jesus, de quem ainda está morto espiritualmente, não faz sentido nenhum. É louco. Como pode morrer por alguém que ele nunca viu? Eu estava conversando essa semana com um amigo do Maurício, vocês enviaram até mim aqui, tive a oportunidade de conversar com ele. Infelizmente está desnorteado da vida, e ele não crê na Bíblia. Ele disse para mim assim: se o Deus da Bíblia é o Deus do Antigo Testamento, o Deus que mandou dizimar nações, inclusive crianças, no dilúvio, porque crianças morreram no dilúvio, tá? Se esse Deus da Bíblia é um Deus que criou o inferno e vai mandar pessoas para lá, eu não quero esse Deus, ele me disse. Tivemos uma conversa muito boa, e eu respeitei, né, a decisão dele, a posição dele. Ele disse: eu não quero esse Deus. Aí ele me perguntou: pastor, eu vejo que... Ele é um cara muito inteligente, né? Ele disse: eu vejo que você é um homem muito inteligente. Como é que você pode acreditar nisso? Você acredita mesmo nisso? Eu falei: morreria agora por isso. Morreria nesse exato momento por isso. E a nossa conversa continuou. Mas quantas pessoas se posicionam dessa forma? Elas não conseguem crer, elas não entendem. A mente delas está tão mergulhada nesse mundo, que a Bíblia não faz sentido, que Deus não faz sentido, ao ponto de dizer: se esse é o Deus, eu não quero, eu tenho o meu Deus. É fácil nós criarmos os nossos deuses, não é verdade? Os deuses segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É fácil. Porém, esses deuses são falsos, e o final do serviço a eles é morte, e morte eterna. Versículos 3 a 4, os dois cânticos. Verso 3 e 4 diz assim: que esses mártires estavam vivos na presença de Deus, e eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e diziam assim nesse cântico: então, grandes e maravilhosas são as suas obras. Eles morreram pela fé, e eles estão diante do trono, diante do Cordeiro, cantando: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Essa deve ser a nossa canção. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quando? No reino milenar. Pois teus feitos de justiça foram revelados. Essa deve ser a nossa canção. Essa deve ser a nossa adoração. Amém, meus irmãos? Os vencedores da besta receberão harpas e cantarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, você acha que eles fizeram festa, sim ou não? Miriam cantou, Miriam dançou, eles fizeram festa, eles adoraram, eles cantaram, adoraram Adonai, o Rei de Israel, o Rei do Universo. Da mesma forma, aqui no Apocalipse, Moisés é citado como tendo um cântico, e esse cântico é também do Cordeiro, porque essas ovelhas não são de Moisés, essas ovelhas são do Cordeiro. Amém, meus irmãos? E note que no capítulo 6, os mártires, nós já falamos lá do capítulo 6, eles pedem vingança,
Mas agora, com o número completo deles e com a vitória final bem próxima, eles estão juntos, cantando e adorando ao Deus de Israel. Eles cruzaram em segurança o mar vermelho da tribulação, e logo seus inimigos serão afogados no mar da fúria de Deus, como foi todo o exército de Faraó. Todos os inimigos de Deus serão afogados nesse mar da ira, da cólera e da fúria de Deus. Talvez você olhe hoje para toda a injustiça que há no mundo, toda dor, sofrimento, angústia, e pense: quando isso terá fim? Eu te digo, em breve. Em breve. Levante os seus olhos, olhe para cima, que a nossa redenção está mais próxima agora do que quando nós aceitamos a fé. Amém, meus irmãos? E por fim, versículos 5 a 8, o céu governa a terra. Quem é que governa a terra? É o Lula? É o Trump? É o Putin? É o Shen Chong lá da Coreia do Norte? Quem é que governa? Diga: Deus. Deus governa a terra. Deus governa dos céus. Nada sai do seu controle. Ele está na direção de todas as coisas. Segura essa. Você pode dormir em paz. Amém? Porque Ele não dorme. Ele está acordado. Ele cuida de você. Ele vela pela sua igreja. Aquele que cuida de Israel não cochila. Nem cochila. Quanto mais dorme. Então durma em paz, porque o teu Pai está acordado. Amém, meus irmãos? O céu governa a terra. É comum nós pensarmos que os poderosos governam, que os Césares, que os imperadores, que Nabucodonosor, que os grandes imperadores do mundo governaram, e governaram sim, num tempo determinado por Deus, mas onde eles estão agora? Mortos. Todos eles. Só Jesus ressuscitou e governa e reina dos céus na terra. Amém, meus irmãos? Todavia, esses governadores todos estão mortos, e os que estão vivos irão morrer um dia. Quem governa dos céus e reina é o nosso Deus Todo-Poderoso. João viu o templo se abrindo no céu e a sentença final saindo de lá para a terra. Vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8. Após então o cântico de Moisés e do Cordeiro porque as ovelhas não são de Moisés e sim do Cordeiro, mas de Moisés porque é uma referência ao livramento do Mar Vermelho. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo. As 7 taças vestiam linho branco, sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus, que vive para todo sempre. O templo se encheu de fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Ou seja, ninguém vai impedir que isso aconteça. A ira, cólera ou fúria de Deus não é uma emoção violenta. Deus não está emocionado. Deus não está desequilibrado. A ira de Deus, a fúria de Deus, a cólera de Deus é diferente da nossa. Nós nos desequilibramos, nós erramos. Deus é justo. Então, a ira de Deus, a fúria, a cólera de Deus não é uma emoção violenta, não é um descontrole emocional de Deus, mas é o justo e merecido juízo de Deus sobre o mundo que rejeitou a verdade. Um dia, Jonathan Edwards, pregador britânico, pregou o sermão mais famoso
extra-bíblico que o mundo já viu. Quem sabe qual? Pecadores na mão de um Deus irado. Dizem os relatos do dia desse sermão, Jonathan Edwards escreveu muitos livros, que enquanto ele pregava, os fiéis se agarravam nos bancos, porque eles viam o chão se abrindo e o inferno tragando eles. E eles clamavam por misericórdia. Hoje, esse sermão não é mais apreciado no meio evangélico, o que é uma lástima. Muitos têm invertido o sermão e pregado que Deus está na mão de pecadores irados. Mas não é essa a mensagem. É Deus quem está no controle e não o homem. Amém, meus irmãos? Então, justos e merecidos são os juízos de Deus sobre a humanidade que rejeita Jesus como Salvador. O versículo 8 indica que não haverá misericórdia, ou seja, ninguém entra e ninguém sai do templo enquanto o juízo não fosse derramado. E por fim, prepara uma canção bem agradável para a gente celebrar a ceia, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso dizer-lhes que não há como fugir dessa fúria. Não há onde se esconder. Os milionários do mundo já têm bunkers, construções subterrâneas. Por que será? Será que eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos? Será que existe uma elite que governa esse mundo debaixo do poder de Satanás e que sabe que um grande cataclisma está para vir sobre o mundo? Por quê? Será que esses filmes de fim do mundo, de terremoto, de tsunami, de meteoros, será que não é uma forma de fazer com que esses assuntos se tornem banais para a grande massa, para que nós venhamos desacreditar daquilo que está escrito na Bíblia? Abramos os nossos olhos. Não há como fugir da ira de Deus. Não há para onde correr. Senão para um único lugar seguro. Só há um lugar seguro para fugirmos da ira de Deus. João capítulo 3, versículo 35. Projeta para mim, por favor. João 3 e 35. Qual é esse único lugar seguro para escaparmos da ira de Deus? O que você acha? Quem quer arriscar? Não aparece no primeiro versículo, aparece no 36, deixa o 35. Qual é esse lugar? Um bunker? Onde é esse lugar? Onde? Jesus. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Verso 36. E quem crê no Filho de Deus tem o quê? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira, a fúria, a cólera de Deus permanece sobre ele. Onde é que eu me escondo? Em Jesus. Ilustração que eu sempre faço nos discipulados. Imagine a tampa dessa caneta. Josias, pecador, miserável, merecedor do inferno. A minha mão, Jesus. Deus olha para mim e Ele está irado, porque eu sou um pecador. Se eu me aproximar dele, Ele me fulmina na hora, porque Ele é santo, perfeito e justo e não tem comunhão com o pecado. E eu sou o oposto disso. Então, quando eu creio no que Jesus fez por mim na cruz, eu me escondo em Jesus, o lugar seguro. Quando Deus olha para mim, Ele vê quem? Jesus. Jesus é justo? Jesus é perfeito? Jesus é sem pecado? Então eu estou escondido em Cristo e salvo da ira de Deus que virá sobre esse mundo. Onde você quer estar? Onde você quer estar escondido? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus é o nosso esconderijo, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é esse lugar, Jesus é o nosso Salvador. Jesus recebeu a fúria de Deus na cruz.
quando ele disse Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparou? Naquele momento, no ápice da expiação, o pai vira as costas para o filho, porque o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Por isso, no Getsêmani, Jesus disse: se possível, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus foi até o fim por amor a nós. Ele recebeu a ira de Deus, que era para nós recebermos no inferno eternamente. Ele recebeu na cruz. Como não amar Jesus? Como não amar Jesus? Como não ser grato a Jesus? Como não renunciar o mundo para seguir a Jesus? Como não morrer para este mundo, para experimentar a verdadeira vida que está em Jesus? Porém, pessoas ainda rejeitam essa mensagem. Jesus recebeu a punição dos nossos pecados. Ele recebeu a punição em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A hora de se converter é agora, é nesse exato momento, porque na grande tribulação será bem mais difícil. Qual é o seu posicionamento? Fique em pé, por favor. Pastor, e se tudo isso for mentira, e se a Bíblia não for verdade? E se for? E se for? Eu estava conversando com um amigo meu, o nome dele é Kojak. Legal o nome, né? Kojak. Parece nome de bicho, né? Ou daqueles heróis japoneses, né? O Jaspion, quem lembra do Jaspion? Lembra do Jaspion? Os mais senhores aí lembram do Jaspion, né? Então o nome dele é Kojak. Nunca mais falei com ele, mas ele estudou teologia comigo na faculdade em Curitiba. E ele era ateu. Estava estudando teologia para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus e que Deus não existe. Eu, como vim do ateísmo, fui ateu até os 21 anos de idade, gosto muito de conversar com ateus. E sempre estava conversando com ele. Muito inteligente, muito inteligente. Se você for mal, ele te convence. Muito inteligente. Estávamos almoçando no shopping em Curitiba e conversando, debatendo. Eu cansei de debater, eu falei para ele assim: Kojak, vamos fazer o seguinte, eu vou retroceder aqui, eu vou ser um pouco humilde. E vamos imaginar que você esteja certo e eu errado. Quando a gente morrer, acabou. Não tem nada depois. Eu não perdi nada, porque eu vivo uma vida boa. Crer na Bíblia, crer que Deus existe, servir a Jesus, os melhores momentos da minha vida eu vivi crendo assim. Então eu não terei perdido nada, porque morreu, acabou. Não tem inferno, não tem céu, não tem nada, morreu, acabou. Eu vou morrer, você vai morrer, acabou. Agora seja humilde também. Vamos imaginar que eu esteja certo. Quando você morrer, você terá perdido tudo. Você vai acordar no inferno. É claro que ele fala: não, peraí, eu fui humilde, seja humilde também. Você terá perdido tudo. Então, crer é no mínimo inteligente. Você não sabe o que tem depois. E não há nada que faça mais sentido para mim na história da humanidade do que a Bíblia. E do que o Evangelho. Então eu morreria por isso. E você? Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer entregar sua vida a Jesus? Eis a sua oportunidade.